o Dias Toffoli negou um pedido da PGR, mas o que ele fez logo em seguida é ainda mais grave. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, enquanto oficialmente, né, o Toffoli ele barra investigações, nos bastidores, ali por baixo dos panos, ele articula uma acariação sigilosa, em pleno recesso do judiciário, envolvendo aí o Banco Master, o Banco de Brasília e o Banco Central. E aí a gente se pergunta, né, eh, essa investigação, isso é uma investigação ou é um controle de danos, né? Porque quando o Supremo começa a agir fora do tempo, fora do rito e fora da transparência, o sinal de alerta precisa ser máximo. E hoje a gente vai entender o que está por trás de toda essa movimentação e por que o Galípolo, ele, entre aspas, não participa, mas ele continua sendo o centro nesse tabuleiro. E por que esse caso pode ser muito maior do que estão tentando admitir. Bom, pessoal, o Dias Toffoli ele ordenou para a próxima terça-feira uma videoconferência com a cariação entre o Vorcaro, que é dono do Master, e também integrantes do Banco de Brasília e do Banco Central. O Galípolo, ele não está formalmente nessa acariação, mas fica muito difícil acreditar que o nome dele não vá circular aí nessas acariações. A gente vai aqui tentar entender o que o Toffoli está buscando com essa manobra e o que pode estar por debaixo aí dos panos dessa história toda. Bom, vamos ao ponto central. Primeiro, a acariação no direito, gente, ela não serve para produzir provas. A acariação ela serve para esclarecer algumas contradições entre provas que já existem. Agora, a gente se pergunta, que provas que já existem nesse caso, né? O processo ele acabou de chegar ao STF. O próprio Toffoli, ele não produziu absolutamente nada. Então, essa acariação, ela não é o fim de uma investigação. Ela está sendo usada como começo da investigação. E isso é irregular, infelizmente, irregularidades no STF virou rotina. Porém, mais do que isso, mais do que irregular, isso é ilegal. E é por isso que isso está sendo feito agora, né? Na verdade, a gente se pergunta por quê, né, que está sendo feito. No recesso do judiciário, sem a imprensa acompanhando, sem transparência, sob o sigilo máximo que o Toffoli colocou nesse processo, né? O Galípolo, como eu falei, oficialmente não participa, mas é impossível imaginar que o nome dele não vá circular aí nesse meio, né? Porque esse caso, ele não chegou no STF para investigar fraudes bancárias. Se fosse isso, esse processo nunca teria saído da primeira instância. Então, de verdade, o que está sendo investigado, né? A hipótese mais plausível, e aqui a gente está no campo da análise, é que essa acariação ela sirva para, digamos, mapear quem que sabe o quê, né? Quem que sabe os contatos do Alexandre de Moraes com o Banco Central, quem que sabe sobre os contatos com o Banco Master, quem que está vazando tudo isso para a imprensa. O STF, ele não tem estrutura para investigar esse caso e nem parece que quer investigar, né? O que parece, na verdade, é uma tentativa de abafar o escândalo, de controlar todos esses danos que esse caso está causando e também, talvez até intimidar, porque a gente vê que o Banco Central, os técnicos já relataram que estavam se sentindo pressionados, né? Então, como eu falei, a acariação, ela é o último passo de uma investigação, nunca o primeiro, e quando ela aparece no começo, dessa forma irregular, o objetivo raramente é de buscar a verdade. E é por isso que confiar nessa movimentação exige muita boa-fé, tem que acreditar muito. E, infelizmente, o histórico recente do STF não autoriza a gente ter essa confiança nele. Bom, o Galípolo não está nessa acariação, mas fica difícil acreditar que o nome dele não vai aparecer. Veja só, a acariação é colocar numa investigação ou num processo uma pessoa diante da outra, mas não para produzir provas, e sim para dirimir, explicar, resolver pequenas dúvidas e contradições das provas que já foram produzidas. Agora, como é que é possível pensar em provas já produzidas nesse caso, se o processo acabou de chegar no Toffoli, se ele acabou de ser remetido para o STF?
Quais são as provas já produzidas? O TOEFL não produziu nada, portanto, essa acariação vai servir, isso é óbvio, para produzir provas e não para dirimir dúvidas sobre as provas já produzidas. Isso é totalmente ilícito e irregular. Qual é a finalidade dessa acariação? Ninguém sabe e ninguém saberá, porque acontecerá no feriado do judiciário, sem a cobertura adequada da mídia, sem os escritórios de advocacia com força total. E, claro, tudo sob o sigilo máximo que o TOEFL impôs a esse caso. Então, isso é super estranho e é muito inadequado. O Galípolo não vai aparecer, mas é claro que o nome dele muito provavelmente vai circular. Fica difícil acreditar que essa acariação tem como finalidade investigar as fraudes do BRB. Veja, se a intenção fosse investigar as fraudes, esse caso nem teria ido para o STF, não é? Nem muito menos ainda iria para o TOEFL. Então, é provável, claro, a gente está aqui no terreno da especulação, mas é provável que o que se queira com essa acariação é tentar descobrir dessas pessoas quem mais sabe coisas a respeito dos contatos do Moraes com o Banco Central, dos contatos do Moraes com o Master, dos contatos do Moraes com quem quer que seja, porque parece que o Moraes, segundo a imprensa, contatou com todo mundo. Então, o que mais essas pessoas sabem sobre o Moraes, sobre o escritório da esposa do Moraes, sobre esse escândalo que está circulando na mídia e quem são as fontes que estão vazando isso para a imprensa? É muito provável que isso, se não é o objeto da acariação, vai acabar sendo tratado lá e nós não saberemos porque está tudo sob sigilo. O que o STF quer, claro, não é investigar, repito, esse caso, porque o STF não tem nem a função, não tem nem capacidade estrutural para investigar nada. Um caso desse tamanho, o STF não tem condições de investigar. O que o STF muito provavelmente quer é abafar o caso, mas não abafar apenas a investigação, abafar também o que está circulando na imprensa, o escândalo todo envolvendo o ministro Moraes. E para isso essa acariação pode servir. Talvez essas pessoas saiam de lá, quero crer que não, mas saiam de lá intimidadas, ou pelo menos sejam pressionadas a dizer aquilo que sabem sobre o caso, ou o que mais pode sair da imprensa e assim por diante. A acariação, claro, como instrumento de intimidação, é totalmente legítima, totalmente legal e ilícita. É lamentável. A gente, claro, repito a vocês, estou cogitando, não estou dizendo que vai ser isso, mas não tem como pensar que essa não é uma possibilidade diante do fato de que simplesmente não faz sentido uma acariação agora no momento inicial da investigação. Repito, a acariação é o último passo de uma investigação, jamais o primeiro. Então, é complicado a gente acreditar que a intenção dessa acariação é boa, que a intenção é de realmente chegar a algo que nos interesse. Muito provável que se queira chegar a algo que interesse a eles, ao STF. O STF não é mais uma corte de justiça e não age mais em favor dos nossos interesses, do interesse coletivo. Bom, o que a gente acabou de ouvir, ela levantou um ponto gravíssimo, né? Quando um ministro do STF, ele começa a usar instrumentos processuais fora do tempo correto, isso não é técnica jurídica, isso é uma escolha política. A gente não está falando aqui de um juiz qualquer, a gente está falando de quem deveria ser o guardião do devido processo legal. E o ponto central, gente, é essa cariação, ela não esclarece o caso, ela, pelo contrário, ela embaralha todo esse caso, né? Porque tudo acontece sob sigilo, sem contraditório real, sem o controle externo, né, de instituições externas e sem a menor transparência, né? Isso não fortalece as instituições. E, pelo contrário, isso enfraquece as instituições. E quando é o próprio STF que enfraquece, quem paga a conta, infelizmente, é a nossa democracia. Bom, o fato é que o STF está rachado e esse caso, o Moraes Banco Master, foi o estopim de tudo isso. Tem ministro passando pano, tem Ministro constrangido e tem ministro tentando salvar a própria biografia antes que seja tarde demais, né? Nesse próximo vídeo, o procurador Deltan, ele mostra quem que está blindando o Moraes,
Quem que quer frear esse desastre institucional e como que o STF ele já enterrou um escândalo parecido com esse. E mais, como agora pode estar acontecendo exatamente a mesma coisa, né, essa história de uma mão lavando a outra, infelizmente, no mais alto tribunal do nosso país. Caiu como uma bomba no STF. Porque os ministros não conseguem explicar como é que a esposa do Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais para representar o Banco Master sem ter qualquer prova da prestação dos serviços mínimos que correspondam aos valores pagos. Só que ainda assim tem ministros do STF que defendem o Moraes. E o Dias Toffoli, por exemplo, ele só podia estar com o Moraes, né? Isso porque o próprio Toffoli ele foi pego em escândalo quando ele viajou de jatinho com o advogado do Banco Master e logo em seguida deu uma decisão favorável para ele. A própria decisão do Toffoli, que colocou tudo em sigilo, e depois a outra decisão do Toffoli, que barrou a investigação da CPMI sobre os dados telefônicos do Daniel Vorcaro, dono do Master, tudo isso pode até ter sido feito pelo Toffoli para proteger o Moraes, retribuindo um favor como eu vou te contar, porque o Moraes já ajudou a abafar o escândalo do Toffoli também. O segundo ministro que está com o Moraes, é claro que é ele. É o inimigo da lei da magistratura, o adversário da Constituição, o ministro Gilmar Mendes. Gilmar deu uma aí de stand-up comedy. E ele disse, depois desse rolo todo no Moraes, que Alexandre é uma fortaleza moral do STF. Gente, podem rir. Eu ri quando eu vi isso. É sério. É sério e é cômico. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi. Ao mesmo tempo que me dá vontade de chorar de tristeza ao ver a degradação moral do STF. Esse é o nosso modelo, então? Alexandre de Moraes? E pior, Gilmar disse ainda que tinha absoluta confiança em Moraes. E aí, é claro, ele também protegeu o Toffoli. Dá uma olhadinha aqui, ó. Gilmar diz ter absoluta confiança em Moraes no caso do Banco Master. Decano do STF, cara, que decano que a gente foi arranjar, hein? Decano do STF também afirma não ver problemas na viagem que Toffoli foi acompanhado por advogado de investigado do caso. Fecha a STF logo e joga a chave fora. Gente, é absurdo, um absurdo depois do outro. Que degradação moral. O problema é que o Gilmar ele deve estar aplicando aí a sua própria régua moral. Eu vou te mostrar que o Gilmar também está devolvendo um favor para o Moraes. Segura aí. Só que também tem aí os ministros do STF que estão envergonhados, a outra ala. Os ministros do STF que ainda tem um pingo de vergonha, eles estão tentando se afastar desse mar de lama da trupe governista formada por Moraes, Mendes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Zanin, Toffoli. O Fachin, ele está tentando aprovar um código de ética, que, vamos ser sinceros aqui, está muito longe de resolver o problema. A começar pelo fato de que não prevê punição. Essa parte dos ministros está tentando puxar em um freio de arrumação e o código de ética foi a forma, a válvula de escape que eles acharam de se posicionarem sem ficar atacando descaradamente seus colegas e fazendo julgamentos públicos sobre a conduta deles. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui nas palavras aqui da Andréa Sadi. Olha aí comigo. Passado 8 de janeiro, o Supremo não só tem essas divergências, como você vai ter uma cobrança nos bastidores, e eu tenho ouvido isso nas minhas apurações, para ter uma espécie de freio de arrumação em todos esses casos que a gente está acompanhando. No caso específico do caso Master, envolvendo o ministro Toffoli, a revelação do jatinho com o advogado de um dos envolvidos, e também no caso do contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes, principalmente em relação ao contrato, o que eu mais escuto de diferentes ministros da corte é de que gera um constrangimento o fato de que não tinha um objeto definido, como a gente viu na revelação até aqui do jornal o Globo, de que ninguém explica exatamente o que era para fazer com aquele contrato, com aquele valor, e ministros da corte nos bastidores estão se dizendo constrangidos e acham que isso sim dificulta limpar a imagem do Supremo. Limpar a imagem do Supremo. Imagina, o Supremo todo lameado e aí eles vão limpar a imagem do Supremo. Bom, mas você viu aí o que está acontecendo. Tem ministros tentando aí mudar, puxar um freio de arrumação, querendo mudar a atuação do Supremo, a cara do Supremo, limpar a imagem do Supremo. E aí vem esses escândalos que atrapalham esse objetivo e que geram aí essa divisão, esse racha interno na corte. E agora, para fechar com chave de ouro, eu vou te mostrar o que eu prometi. Como que a STF abafou um escândalo parecido e como Toffoli e Gilmar podem só estar devolvendo o favor ao Moraes. Quem lembrou desse caso foi o Ivanildo III. Dá uma olhadinha aqui nesse post dele, ó. Em 2018, a Receita Federal criou uma lista de 133 agentes públicos com patrimônio incompatível, movimentações suspeitas e inconsistências graves nas declarações. Entre os 133 nomes estavam as esposas de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli. O que aconteceu depois
É uma aula de como a STF protege os seus. Alexandre de Moraes paralisou a investigação, afastou os auditores responsáveis e transformou os investigadores em investigados. Isso aqui é um suco de Brasil. Essa história, gente, era bem mais ampla e cabeluda do que isso, mas esse aí é um resumo dela. Moraes usou o inquérito do fim do mundo para dar uma decisão ilegal, sem pé nem cabeça, que paralisava as investigações sobre as esposas de Toffoli e Gilmar e afastou os auditores fiscais. Será que a investigação da Receita ia encontrar o mesmo que se descobriu agora com a esposa de Moraes? Contratos milionários suspeitos, com objetos, serviços obscuros? O que nós sabemos é que Moraes enterrou o escândalo dos coleguinhas, que agora enterram o escândalo dele. Mas e você? Você acha que os ministros do STF vão fazer maioria contra o Moraes e o Gilmar? Ou que vai prevalecer aí uma mão lava a outra entre os ministros que estão com as mãos sujas, hein? E será que a gente vai conseguir mudar essa realidade? Gente, por isso é tão importante a mudança de um presidente da República, colocar lá um cara bom, que escolha ministros bons, para que a gente possa mudar a régua do STF. Bom, pessoal, esse caso, ele não é sobre direita e esquerda, esse caso é sobre limites e limites de instituições, né? E quando ministros passam a se proteger mutuamente, o sistema deixa de servir ao país e passa a servir somente a si mesmo. E é por isso que em 2026 é muito importante essas próximas eleições, porque quem indica ministros ao STF tem essa condição de moldar o futuro institucional do Brasil por vários anos, por décadas, né? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Obrigado por estar aqui, por compartilhar, por deixar seu like. A sua voz somada à nossa é o que ainda impede que tudo isso passe em silêncio, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.